bem-vindos. Olá, Rogério, Olá, tudo bem? tudo bem? Sejam bem-vindos. A gente está aqui para falar então do nosso podcast O Valor Sustentável, essa 8ª edição, onde nós vamos falar da cultura para a sustentabilidade, como reforçar os conceitos do ESG na empresa, né? Legal. Eu acho que a gente tem falado, e muito se fala, sobre os benefícios de implantar estratégias sustentáveis, de consolidar práticas, de realizar ações com viés social, ambiental e de governança nas empresas. Mas como essa estratégia pode ser reforçada a longo prazo? De que forma realmente a estratégia de sustentabilidade, de que forma realmente as áreas de impacto que foram definidas pela empresa podem se certificar, de que forma pode se garantir que essas estratégias vão ser consolidadas, vão ser realizadas no longo prazo, com esse olhar para o ESG, essas práticas do ESG. Então, se fala dos benefícios dessas práticas, mas a questão realmente é de que forma abordar isso para que se torne que seja no dia a dia mesmo das empresas. Que vira um hábito. Isso, que vira um hábito, exatamente. Então, são várias as iniciativas que podem ser desenvolvidas dentro da empresa quando se fala dessa questão de se manter comprometido com as estratégias, com as práticas, com as ações de sustentabilidade. Mas a maior parte delas, ou quase todas essas iniciativas, passam pelo desenvolvimento de uma cultura empresarial sustentável nesse caso. Então, de que forma a cultura empresarial pode contribuir para se reforçar as práticas sustentáveis dentro da empresa? Como se construir uma cultura empresarial sustentável? São pontos que nós vamos trazer aqui nesse podcast. Fiquem conosco até o final. Eu convido o Rogério a falar um pouco mais sobre essa questão da cultura empresarial, do que nós podemos tratar como uma cultura empresarial aí com viés sustentável. Bacana, vamos lá. Então, de um modo geral, vamos tentar separar isso em dois momentos, né? Mas, de um modo geral, a cultura organizacional é as minhas ideologias, as minhas crenças, os processos, os símbolos, as atitudes, o que eu, enquanto colaborador, reconheço e espero fazer para concretizar aquilo tudo que a empresa ela pensa, né? Então, tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou desenvolver, tudo que é conhecido por mim e esperado pela empresa, que eu vou trabalhar para que isso seja de fato entregue, né? Então, ela baseia todas as minhas decisões, ou de todo o corpo lá na empresa, né, da organização, que vai atender as expectativas do que é valorizado na empresa. Então, isso seria, falando em grosso modo, a cultura organizacional. E relacionar isso mais com a sustentabilidade é que a gente vai misturar, né? Tudo que nós já vemos falando de sustentabilidade, de ESG, eu vou fazer uma junção com a cultura organizacional. Vou colocar isso num local e misturar tudo, né? Então, a gente junta o termo cultural, organizacional, com sustentabilidade. E vamos ver o que dá. Então, essa cultura para a sustentabilidade, ou cultura sustentável, como é muito tratada, as pessoas elas pensam aí nas crenças, nas expectativas, na importância que tem aquilo que eu estou fazendo, que eu estou desenvolvendo, né? E quais vão ser os impactos disso tudo, né? Seja ele financeiro, seja ele lá na parte social, principalmente na questão de... Deixa eu pensar uma expressão que não deu uma dupla interpretação. Justiça social. Assim, eu ser justo com a sociedade, com as pessoas, né? E também os impactos que isso tudo vai gerar na questão ambiental, né? Então, eu
eu penso na minha eficiência de governança, de financeiro, né? E também não posso ser injusto, não posso impactar negativamente a sociedade e o meio ambiente. Então, isso tudo tem que se pensar e aí então desenvolver essa cultura organizacional junto com a sustentabilidade para que elas realmente permeiem tudo ali e eu saiba quais são os reflexos de determinada ação desencadeada, desenvolvida dentro da minha organização. Ou se ela vai ter um impacto negativo, mas que seja o mínimo possível. Nem sempre eu vou conseguir gerar impacto positivo, mas eu tenho que pensar em reduzir ao máximo o impacto negativo que a minha operação, que o meu processo gera para o social e para o meio ambiente também. Então, mais ou menos seria isso, a junção das duas, e eu acho que a gente pode comentar, a gente também tem muita propriedade para falar disso, de como eu posso então implantar essa cultura de sustentabilidade na minha organização em alguns passos, em algumas etapas. É possível fazer isso? Né? Legal, é possível sim, mas só para complementar a questão de construir crenças, de construir valores alinhados à sustentabilidade, que a partir disso se desenvolva uma cultura sustentável, é preciso que todas as atividades da empresa, ou que essa cultura permeie todas as atividades da empresa, que isso não seja só parte lá da gestão que esteja aplicada em realizar isso, né? E que essa cultura empresarial sustentável, ela oriente todos os passos, todas as estratégias, todas as práticas que a empresa vai desenvolver. Buscando esse equilíbrio aí que o Rogério comentou entre o econômico, o financeiro, o ambiental e o social. E falando dos passos, ou de alguns passos, de algumas formas de se construir uma cultura empresarial sustentável. Então, primeiro, isso tem que partir do topo, tem que ser uma gestão de topo, ou seja, a alta gestão, os coordenadores, gestores, os cargos de liderança precisam reforçar diariamente esse conceito e, mais do que isso, precisam ser exemplos de aplicação de práticas de sustentabilidade. E precisam se envolver em todos esses processos vinculados à sustentabilidade. Seja aí trabalhando a questão de incentivos para exercício físico, seja trabalhando a questão de transporte coletivo, seja trabalhando a questão de cuidados da saúde, qualquer aspecto que envolva a crença, a política, a estratégia sustentável que a empresa tem, que esteja relacionada à estratégia sustentável, o líder precisa se envolver e precisa se mostrar como exemplo mesmo. Que só a partir dessa gestão de topo é que todos os níveis hierárquicos, desde os níveis estratégicos até os níveis operacionais, vão realmente conseguir perceber essa estratégia sustentável e essas práticas alinhadas à sustentabilidade, alinhadas à proposta da empresa, basicamente. Como segundo passo, ou como segunda possibilidade, está o desenvolvimento de políticas, normas, códigos, documentos que vão em que se possa encontrar essa questão do propósito sustentável, essa questão da estratégia sustentável alinhada às práticas que a empresa vai desenvolver. Talvez contribuindo, né, eu acho que esse ponto de normatizar, né, isso. Colocar, eu tornar público, escrito, o que precisa ser feito, né, e aí para que todos tenham conhecimento, isso fica registrado, como se fosse uma ata numa reunião, né? Praticamente nesse sentido. Até porque é uma forma de que todos os colaboradores tenham acesso a esses documentos. Normalmente todos os colaboradores têm acesso a esses documentos, até stakeholders externos, né?
Então, é uma forma de comunicar essa estratégia sustentável para realmente construir uma cultura sustentável. Recentemente teve uma empresa aqui da nossa região que se tornou BI, uma empresa BI, né? E aí eu vou trazer esse exemplo de como comunicar isso, né? Quando se olha as redes sociais e o próprio movimento interno que a empresa fez de divulgação, por ela ter obtido essa certificação, é uma forma de se construir uma cultura sustentável. E aí, falando com um dos colaboradores, com um representante dessa empresa na área comercial, ele trouxe a questão de que eu não sabia o que era essa certificação BI, mas quando eu fui entender o processo e o propósito dessa certificação, eu percebi o quanto ela é importante, o quanto ela vai me ajudar na minha atuação profissional enquanto atuando na área comercial, para trazer realmente esse diferencial para os clientes. Então, a questão de criar políticas, normas, códigos, enfim, não é só no fato de documentar, mas também buscar formas de sensibilizar os colaboradores, de comunicar realmente esse movimento que a empresa está fazendo em prol das questões sustentáveis. E aí a gente falou no podcast anterior de startups. Eu acho que startups é o principal exemplo de como construir cultura, de como disseminar propósito. Porque startup trabalha muito isso. Eu preciso que as empresas estejam motivadas, eu preciso que os colaboradores, estejam motivados àquele produto, àquele serviço que eu estou desenvolvendo, aquele processo novo, para que realmente eu consiga construir aí uma cultura de inovação, uma cultura em prol daquele produto, um propósito realmente. Então as startups elas batem muito forte nessa questão de construir cultura. E aí tá lá o propósito em todas as apresentações da startup. Toda segunda-feira tem uma reunião de início de semana, se reforça o propósito da empresa. E isso também pode ser utilizado como formas de sensibilizar quando se fala das questões de sustentabilidade, quando se fala das práticas, ações, estratégias que a empresa possui em relação aos aspectos ESG. Então, essa possibilidade ou esse passo em relação a construir políticas, normas, códigos, passa também por essa sensibilização, por identificar formas de sensibilizar os colaboradores, de comunicar o que está sendo feito. Outra questão que é bem interessante também é identificar e apoiar líderes internos dentro da empresa que tenham que estejam mais alinhados a esse propósito sustentável, que tenham esses valores mais reforçados, né? Mais aflorados. Mais sólidos. No sangue, na veia. Isso. Normalmente vão existir essas pessoas dentro das empresas que têm essa preocupação muito mais social, ambiental, sustentável e que aí realmente podem ser disseminadores da cultura sustentável para a empresa. Então, podem contribuir nesse processo. E, por fim, realizar treinamentos, realizar workshops, tratando o tema da sustentabilidade, abordando novidades, abordando mudanças de legislação, abordando, por exemplo, nós tivemos aí a COP26 com várias propostas para governos, empresas, sociedade. Então, abordar os novos temas, abordar os temas antigos, falar de ODS, falar de sustentabilidade, fazer workshops voltados, fazer treinamentos voltados à estratégia sustentável que a empresa possui. Sim. Isso vai contribuir para construir uma cultura mais sustentável. Certamente. Então, isso tudo que a Ana colocou, né, esses passos, essas etapas, de como eu consegui incorporar a sustentabilidade na cultura organizacional, então transformar ela em cultura sustentável, né, ela requer o quê? Que
haja uma mudança do foco, dos objetivos, da percepção da empresa ali para uma estratégia sustentável, que vai refletir também nas minhas decisões, no meu planejamento, na minha estratégia diária, né? Mas que isso vai refletir aqui na empresa e na atitude, na ação de cada colaborador também. Mas ela precisa ser pensada e muito bem colocada pela Andrea também, amparada lá de cima, né? O tal do top-down, tem que vir de cima. Então, a ideia ela precisa ser comprada, precisa ser pensada pelos mais altos níveis hierárquicos da empresa, né? Para que, sim, ela seja disseminada ali e as diretrizes cheguem a todos os níveis e, de fato, pensadas e executadas para a estratégia sustentável. Esse é um ponto importante. Sim, isso vai passar pela elaboração de políticas, pela realização de ações, pelo alinhamento com os princípios de ESG. Tem um elemento tem uma forma de olhar a cultura empresarial sustentável que é bem interessante, que se olha numa linha de valores, normas e práticas. E aí o que acontece? Os valores, quando se constrói realmente essa cultura, né, os valores se transformam em normas e as normas se transformam em práticas. Então, esse é o caminho para se construir a cultura empresarial sustentável. Justamente. Então, essa mudança de cultura organizacional, né, ela possibilita as empresas criar uma cultura inovadora, às vezes. Aquilo que nós falamos no podcast anterior, né, de inovação e criatividade, então diferenciar isso, né, para que o processo de transformar isso, de ter uma gestão sustentável, que a operação também esteja adaptada, atendendo tudo isso daí, transforme a forma com que eu faço negócios, então me diferencie no mercado, né? E aí sim eu vou criar um conhecimento diferente da minha organização, né? Vou estabelecer aí um pensamento diferente que vai me trazer bons frutos certamente. Né? Somente uma cultura empresarial sustentável forte consegue realmente mudar a percepção, a mentalidade dos gestores e, consequentemente, os processos, a mentalidade dos colaboradores também e, consequentemente, os processos, a inovação aí em produtos, o desenvolvimento de novos produtos e serviços que a empresa possa oferecer com esse viés social e ambiental. Acho que é isso, né? É isso que a gente tinha para compartilhar um pouquinho com vocês. Surgindo dúvidas ou querendo saber mais sobre o tema, nos procure lá nas nossas redes sociais. A gente vai ficar muito feliz em atender cada um. Isso aí. Esperamos vocês no próximo podcast. Até mais.